Olá pessoal, no vídeo passado aprendemos a definição de números primos e algumas observações. Nesse vídeo vamos aprender a reconhecer se um número é primo ou não, tá certo? Então para isso vamos usar uma regra que permitirá dizer quando um número natural dado é ou não um número primo. Então essa regra, ela se divide nesses três tópicos aqui, onde o primeiro diz o seguinte: dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. O outro: se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. E o terceiro: se qualquer uma das divisões for exata, o número não será primo. Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, que está perguntando: o número 173 é um número primo? Primeiramente vamos ter que dividir o número 173 pelos números primos menores que ele, tá certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro número primo? É o 2, né, que a gente viu na aula passada. Depois vem o 3, depois o 5, o 7, não é assim? Depois vem o 11, 13, aí depois vem o 17, 19, 23. E se a gente precisar, a gente continua, tá bem? Depois vem o 29, depois o 31. Se precisar, a gente volta nessa sequência dos números primos, que a gente viu na aula passada, que é infinita, né? Então vamos lá. Para dividir o 173 por 2, você não precisa nem armar a divisão. Por quê? No vídeo do canal, em critérios de divisibilidade, a gente viu divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 4. E aqui a gente só vai dividir o número 173 por números primos, menores que ele. Então a gente vai dividir ele por 2, por 3, por 5, por 7, tá certo? E no canal a gente já aprendeu divisibilidade por 2, divisibilidade por 3, por 5, não é assim? Então vamos usar agora para não precisar armar a divisão, tá bem? Então vamos ver se o 173 é divisível por 2. Para ser divisível por 2, pessoal, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, ele tem que ser par. E o número 173, ele termina em 3, Ele não é par, tá certo? Então ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3. A gente aprendeu os critérios de divisibilidade por 3 e vimos que para ser divisível por 3, basta somar os algarismos do número, né? E ver se a soma é divisível por 3. Então a gente soma 173, quer dizer, a gente soma 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. 11 é divisível por 3? Não, né? Então esse número 173 não é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 5. Para ser divisível por 5, pessoal, ele tem que terminar em 0 ou em 5, né? Então ele termina em 3, Logo não é divisível por 5, tá certo? Então a gente já viu que 173 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Continuando, qual é o próximo número primo? É o 7, né? Então, vamos dividir ele por 7. Aqui, pessoal, está o cálculo da divisão passo a passo. Para ganhar tempo, vamos analisar só o resto e o quociente, que é o que importa para a gente, para ver se encaixa em algumas dessas aqui, né? Em alguns desses tópicos aqui da regrinha. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui a divisão está passo a passo, mas eu só vou analisar o quociente, que é esse aqui, o divisor, que é esse aqui, tá certo? E o resto, tá bem? Quando dividir por 7, deu 24 e restou 5, ou seja, o resto foi 5 e o quociente foi 24. Quando dividimos o 173 por 11, o resto foi 8 e o quociente 15. Quando dividimos ele por 13, o resto foi 4
e o quociente foi 13. Opa! Então, professor, se o quociente foi 13, se encaixa nesse primeiro tópico aqui, né? Ó, porque está dizendo aqui, ó, dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. E esse quociente aqui, pessoal, ele é menor ou igual a esse divisor aqui, ó. Ó, 13 é igual a 13. Ele não é menor, 13 não é menor que 13, mas 13 é igual a 13, não é assim? Então ele é menor ou igual. Então ele é menor de que, quer dizer, ele é igual, né? Ele não é menor, perdão, ele não é menor, ele é igual. Então, como 13 é igual a 13, o quociente é igual ao divisor. Logo, podemos afirmar através desse tópico aqui, ó, da regrinha, podemos afirmar que o 173 é primo. Por isso que eu coloquei sim aqui, ó. O número 173 é um número primo? Sim. A gente verificou aqui, ó, quociente igual ao divisor, tá certo? Continuando aqui, pessoal, no exemplo 2, e o 401 é um número primo? Ó, vamos ver se ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo, né? Depois por 3 e depois por 5, que são os mais fáceis, porque a gente já conhece os critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5, né? Que a gente aprendeu no canal, em vídeos anteriores. Então, ó, ele é divisível por 2? Não, porque ele termina em 1, ó. Ele não é par, né? Ele é divisível por 3? Vamos ver. Somos algarismos do número. 4 mais 0, 4. 4 mais 1, 5. 5 é divisível por 3? Não. Então, ele não é divisível por 3 também. Ele é divisível por 5? Não, porque ele não termina nem 0 nem 5. Ele termina em 1. Então, vamos dividir agora ele por 7, que é o próximo número primo. Ó, por 7, pessoal, o resto foi 2 e o quociente 57. Tá certo? Por 11, o quociente foi 36 e o resto 5. Por 13, quociente 30, resto 11. Por 17, que é o próximo número primo depois do 13, o resto foi 10, quociente 23. Por 19, o quociente foi 21 e o resto 2. E por 23, o quociente foi 17 e o resto 10. Se você observar aqui, pessoal, o quociente, ele é menor que o divisor. Ó, o 17 não é menor do que 23, né? 17 é menor que 23, ou seja, o quociente é menor que o divisor. Então, entrou naquela primeira regrinha, né? Voltando aqui, ó. Ó, quociente menor ou igual ao divisor. Quociente é menor que o divisor. Então, podemos afirmar que o número 401 é primo, tá certo? Continuando aqui com o terceiro exemplo, vamos verificar se 493 é primo. Ó, 493 dividido por 2, a gente sabe que não precisa calcular a divisão, por quê? Porque já conhecemos os critérios de divisibilidade, né? Divisibilidade por 2, o número vai ser divisível por 2 se ele for par. E o 493 não é par, né? Porque ele termina em 3, ó. Ele é ímpar, né? E ele também não é divisível por 3, porque, ó, 4 mais 9, 13. Mais 3, 16. 16 não é divisível por 3. Logo, esse número aqui não é divisível por 2 nem por 3. Vamos testar por 5? Ó, por 5 ele também não é, porque tem que terminar em 0 ou em 5, né? Então, ele termina em 3, ó. Então, não é divisível por 5. Logo, 493 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Vamos testar agora o próximo número primo depois do 5, que é o 7. Ó, quando pegamos 493 e dividimos por 7, obtemos quociente 70 e resto 3. A divisão aqui, pessoal, está passo a passo. Todas, vocês podem olhar depois. O foco desse vídeo é não deixar ele longo demais, né?
Então, por isso que eu estou pulando aqui as divisões, focando apenas no quociente e no resto, né? Para poder a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo. Então, assim, mas vocês podem olhar, tá passo a passo aqui direitinho, que vão conseguir entender aqui as divisões realizadas, tá certo? Ó, dividindo por 11, resto 9, quociente 44. Quando dividimos por 13, que é o próximo número primo depois do 11, aí obtivemos quociente 37 e resto 12. E quando dividimos por 17, que é o próximo número primo depois do 13, obtemos quociente 29 e resto 0. Opa, professor, espera aí, resto 0. Então, entra, professor, naquela terceira regrinha, né? Se qualquer uma das divisões for exata, o número não é primo. O número não será primo. Então, esse número aqui, 493, ele não é primo. Ele não é primo por quê? Porque o resto aqui, ó, foi igual a zero. O resto zero, com quociente maior que o divisor. Então, aqui o resto, como foi zero, você pode afirmar que esse número não é primo, pelo terceiro tópico da regra, né? Assim, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, tá certo? Quem gostou, dá o like aí, dá aquela força, compartilha para aquele seu amigo, né, que está querendo estudar também. E até mais um vídeo do canal, até mais uma explicação do professor Galvão.